Capítulo 29 Os sonhos de Joe. Depois de uma ceia reconfortante, passaram os viajantes noitada deliciosa sob a ramagem fresca das mimosas. Kennedy percorreu em todos os sentidos a pequena área em que se achavam, dando batida nas matas ao redor. Eram eles os únicos seres animados daquele paraíso terrestre. Estenderam as cobertas e ali passaram noite sossegada que os fez esquecer as atribulações anteriores. No dia seguinte, 7 de maio, o sol brilhava em todo o seu esplendor, mas não podiam seus raios atravessar a espessa cortina de sombra. Como havia mantimentos em quantidade suficiente, resolveu o doutor esperar vento favorável. Joe trouxera o seu fogão portátil. Dava tratos à bola para inventar iguarias e gastava água com imensa prodigalidade. Que estranha sucessão de sofrimentos e de prazeres! Exclamou Kennedy. Esta abundância depois daquela privação. Este luxo em seguida a miséria. Ah, meus amigos! Andei bem perto da loucura. Meu caro Dick, ponderou o doutor, sem o Joe, você não estaria aí a discorrer sobre a instabilidade das coisas humanas. Obrigado, meu bom amigo. Disse Kennedy ao apertar a mão de Joe. Não há de que, respondeu este. Prefiro, porém, que não tenha ocasião de retribuir-me o favor. Como é fraca a nossa natureza! Retrucou Ferguson. Deixar-nos abater por tão pouco. Por tão pouca água, é o que o senhor quer dizer, patrão. Como a água é necessária à vida. Não resta dúvida. Resiste-se mais tempo sem comer do que sem beber. Acredito. Em caso de necessidade, a gente come qualquer coisa que encontra, até mesmo o próprio semelhante, se bem que não deixe de ser indigesta a refeição. Os selvagens não se importam com isso, disse Kennedy. Sim, mas são selvagens. Estão habituados a comer carne crua. Eu ficaria com o estômago embrulhado. De fato, isso é tão repugnante, retrucou o doutor, que ninguém deu crédito às histórias dos primeiros exploradores que voltaram da África. Contaram que várias tribos se alimentavam de carne crua e ninguém admitiu o fato. Foi nessas circunstâncias que Jaime Bruce se meteu em estranha aventura. Conte como foi, patrão. Temos tempo de sobra, disse Joe, estendendo-se preguiçosamente na relva fresca. Pois não, Jaime Bruce era um escocês do condado de Stirling, que, entre 1768 e 1772, percorreu toda a Abissínia até o lago Tiana, à procura das nascentes do Nilo. Em seguida, voltou à Inglaterra, onde só em 1790 publicou o relato de suas viagens. Não acreditaram em absoluto em suas histórias, incredulidade que é comum entre nós. Os hábitos dos abissínios pareciam tão diferentes dos usos e costumes ingleses que ninguém queria dar crédito àquelas histórias. Entre outros pormenores, Jaime Bruce ousava afirmar que os povos da África Oriental comiam carne crua. Revoltaram-se todos contra isso. Que tolice! Ninguém poderia provar o contrário. Bruce era homem muito destemido e genioso. Aquelas dúvidas deixavam-no irritado ao extremo. Um dia, num salão de Edimburgo, um escocês retomou em sua presença o tema das zombarias cotidianas e declarou peremptoriamente que em relação ao caso da carne crua a coisa não era possível, nem verdadeira. Bruce não deu resposta e retirou-se. Daí a momentos voltou trazendo um bife, temperado com sal e pimenta à moda africana. Senhor, disse ele ao escocês, o senhor me ofendeu ao duvidar do fato que eu afirmei, dizendo-o impraticável, enganou-se redondamente. E para prová-lo a todos, o senhor ou vai comer imediatamente este bife cru ou terá de dar-me satisfação de suas palavras. O escocês teve medo e engoliu o bife, fazendo caretas horríveis. Então, com maior sangue frio, Jaime Bruce acrescentou, ainda que admitindo que a coisa não seja verdadeira, o senhor pelo menos não irá mais afirmar que é impossível. Boa resposta, disse Joe. Se o escocês teve indigestão, foi bem feito. E se, quando voltarmos à Inglaterra, puserem em dúvida a nossa viagem? Que fará você? Os que não acreditarem terão que engolir os pedaços do Vitória, sem sal e sem pimenta. Passou-se assim o dia em convívio agradável. Com as forças voltava a esperança e com a esperança, a audácia. O passado apagava-se com providencial rapidez. Joe não queria mais deixar aquele refúgio encantador.
Era o reino dos seus sonhos, sentia-se ali como em sua casa. O doutor teve de dar-lhe a posição exata do oásis e foi com a maior seriedade que ele anotou na sua caderneta de viagem, 15 graus e 43 minutos de longitude e 80 graus e 32 minutos de latitude. Kennedy lamentava apenas uma coisa, não poder caçar naquela floresta em miniatura. Em sua opinião, aquele Éden carecia um tanto de feras. Entretanto, meu caro Dick, parece-me que está esquecendo com demasiada pressa, objetou o doutor. Então, o leão e a leoa? Ora! Volveu o outro com o desdém de verdadeiro caçador pelo animal abatido. Mas, com efeito, a sua presença neste oásis leva a supor que não devemos estar muito afastados de regiões mais férteis. Prova medíocre. Estes animais, premidos pela fome ou pela sede, percorrem muitas vezes distâncias consideráveis. Durante a próxima noite devemos ficar de atalaia e acender fogueiras. Com esta temperatura? Exclamou Joe. Enfim, se for necessário, assim faremos. Mas terei pena de queimar estas lindas árvores, que tão úteis nos foram. Teremos justamente o maior cuidado em não as incendiar, tornou o doutor, a fim de que outros aqui possam encontrar algum dia refúgio no meio do deserto. Joe foi arranjar lenha para as fogueiras noturnas, fazendo-as as mais pequenas que pôde. As precauções foram felizmente inúteis e todos dormiram alternadamente em profundo sono. No outro dia, o tempo ainda não mudará, mantendo-se obstinadamente calmo. O balão permanecia imóvel, sem que nenhuma oscilação denunciasse o mais leve sopro de vento. O doutor recomeçou a inquietar-se. Se a viagem fosse se prolongando daquele modo, os víveres tornar-se-iam insuficientes. Depois de quase terem morrido de sede, estariam fadados a morrer de fome? Mas em breve se tranquilizou vendo o mercúrio baixar muito sensivelmente no barômetro. Havia indícios evidentes de próxima mudança na atmosfera e, então, resolveu cuidar dos preparativos para a partida, a fim de aproveitar a primeira ocasião. A caixa de alimentação e a caixa de água foram ambas inteiramente cheias. Ferguson teve depois de restabelecer o equilíbrio do aeróstato e viu-se obrigado a sacrificar parte do seu precioso mineral. Com a saúde tinham-lhe voltado as ideias de ambição, de modo que fez mais de uma careta antes de obedecer ao amo. Mas este demonstrou-lhe a impossibilidade de levantar peso tão considerável, dando-lhe a escolher entre a água e o ouro. Joe não hesitou mais e lançou à areia forte quantidade dos seus preciosos pedregulhos. Deixe-os aí para os que vierem depois de nós, disse ele. Ficarão bem admirados de encontrar a fortuna em semelhante lugar. Oh! Exclamou Kennedy, se algum sábio viajante vier a encontrar aqui estas pedras. Não tenha dúvida, meu caro Dick, de que há de ficar muito surpreendido e publicará a sua surpresa em numerosos volumes. Ainda ouviremos falar algum dia de uma jazida de quartzo aurífero no meio dos areais da África. A ideia de mistificar talvez algum sábio consolou o excelente moço, fazendo-o sorrir. Durante o resto do dia, em vão o doutor esperou mudança na atmosfera. A temperatura elevou-se, se não fossem as sombras do oásis, teria sido insuportável. O termômetro marcou ao sol 60 graus. A autêntica chuva de fogo cruzava o ar. Foi o mais intenso calor que tinham suportado. Joe dispôs como na véspera o acampamento da noite. Durante os quartos do doutor e de Kennedy nenhum novo incidente se produziu. Mas pelas 3 horas da manhã, quando Joe estava de vigia, a temperatura baixou subitamente, o céu cobriu-se de nuvens e a escuridão aumentou. Alerta! Gritou Joe, acordando os 2 companheiros. Alerta! Aí está o vento! Enfim! Desabafou o doutor contemplando o céu. É uma tempestade! Ao Vitória! Ao Vitória! Foi o tempo de chegarem. O Vitória curvava-se já sob a violência do furacão e arrastava a barquinha, que sulcava a areia. Se por acaso parte do lastro tivesse caído ao chão, o balão teria partido e, com ele, para sempre, a esperança de o tornarem a encontrar. Mas o lesto Joe correu a toda pressa e segurou a barquinha, enquanto o aeróstato se deitava na areia com risco de rasgar-se. O doutor tomou o seu lugar habitual, acendeu o maçarico e lançou fora o excesso de peso. Os viajantes lançaram derradeiro olhar às árvores do oásis, que vergavam sob a tempestade. Em breve,
apanhando o vento leste a 70 metros do solo, desapareceram na escuridão.